Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Bíblico Orvalho. E nós estamos aqui diretamente do estúdio Cajá Audiovisual. Uma alegria poder estar nesse lugar que está nos acolhendo tão bem nesse tempo de estudos bíblicos, onde nós estamos trabalhando diretamente o panorama do Novo Testamento. Estou aqui com ele, meu amigo Davi E Tolentino. aí, Dá meu um oi, irmão? pessoal. E aí, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Muito bom. Nós estamos nessa jornada, como eu falei, de estudos dentro de um contexto do panorama do Novo Testamento. E nós já passamos pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós entramos também na carta de Atos dos Apóstolos e foi um tempo muito precioso, uma carta extremamente empolgante. E a partir disso nós já entramos também aí nas primeiras cartas de Paulo, né, É Davizeira? isso. Quais foram as cartas que nós já passamos? Nós trabalhamos primeiramente um panorama sobre a vida de Paulo, né? Verdade. E aí, e aí começamos a trabalhar o livro de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, trabalhamos Gálatas também, e agora entraremos em Efésios. Efésios. Nós falamos um pouquinho ali da biografia do apóstolo Paulo e é um personagem extremamente importante para o avanço do evangelho, e as cartas de Paulo, ela também são cartas pontuais naquele momento e elas são vivas para nós no tempo que nós estamos vivendo hoje, né? E agora, como o Davi falou, nós entramos nessa carta que é uma carta tão bonita, que é a carta aos Efésios. E fala um pouquinho, Davi, sobre essa região de Éfeso, onde ela se encontra. Fala um pouquinho sobre a geografia desse lugar. E só para a gente relembrar um pouco, o intuito da gente estar desenvolvendo essa ideia de panorama é para que você entenda um pouco o que estava acontecendo ali, o contexto do que estava acontecendo, para que você comece a entender sobre os livros, sobre as cartas, O panorama vai eh, nos ajudar a entender sobre isso. para a gente ter Porque uma profundidade, você né? vai ver que são cidades diferentes, momentos diferentes, dificuldades diferentes, eh eh, dúvidas diferentes também de cada lugar. Isso vai, nos ensinar a nortear. Quando você começa a ler uma carta do início, meio e fim, você entende para quem ele está escrevendo, o que ele está combatendo, o que ele está encorajando, o que ele está exortando também nessa carta. Muito bom. Então vamos lá. Como que a gente pode identificar um pouco sobre essa cidade de Éfeso? Como que a gente pode entender um pouquinho sobre esse lugar? Vamos lá. A carta de Éfeso ela foi escrita da prisão de Roma, já no finalzinho já do ministério de Paulo. Ela é uma igreja que não foi fundada por Paulo, foi fundada por Áquila e Priscila. Ela, tinha como os membros, a comunidade dessa igreja de Éfeso, era oriunda dos convertidos, novos convertidos que vinham do misticismo, né, que era o que acontecia naquela cidade de Isso. Éfeso. Éfeso era conhecida no mundo antigo como a cidade do misticismo. Então ela tinha, muitos artigos religiosos, tinham templos gigantescos, cultos pagãos, assim, de uma forma bem, exagerada, mas era uma cidade dedicada a uma deusa, chamada Diana dos Efésios. Você vai encontrar isso em Atos 19, ele vem detalhando ali o que acontece nessa cidade, né. É. Eu queria só, já que você entrou nesse ponto já da aula, eu queria que a gente pudesse ler só esses primeiros versículos do capítulo 19 de Atos, é quando Paulo ele chega à cidade de Éfeso. E aqui é só para a gente entender como foi esse momento de Paulo nessa cidade, né? Então, no versículo 1 começa assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali ele encontrou alguns dos discípulos e lhe perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3. Então, então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce
naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Versículo 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus, quando Paulo lhe impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas e a profetizar. Eram todos em cerca de 12 homens. Então, esse aqui é um momento onde Paulo encontra um grupo de discípulos de João Batista, um grupo de homens que não conhecem ali o mover do Espírito Santo. E Paulo, ele aqui, ele imparte com esses homens algo muito precioso, que é o Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, a cidade ela é tomada por esses homens. A partir desse momento, a igreja ela começa a ser desenvolvida e plantada, né? Então, aqui esse texto ele nos dá uma base inicial de como Paulo já chega na cidade de Éfeso com o pé na porta, falando e ministrando sobre essa realidade do Espírito Santo de Deus sobre a vida desses homens, né? Isso é poderoso demais. E não muito ao contrário disso, ele é a cidade que ele passa mais tempo, né? Isso. Desenvolvendo o seu ministério ali. Ele fica um pouco mais de 2 anos nessa cidade, ensinando ali. E por conta dele ficar ali tanto tempo ensinando e desenvolvendo, a pregação do evangelho do reino vai se espalhando por Éfeso e há uma conversão em massa, em massa. E isso começou a representar de forma física, porque a gente fala que era uma cidade mística, né? Então as pessoas ali elas trabalhavam com magias, feitiços, elas tinham livros, tinham seus penduricalhos ali, tinham suas pulseiras, seus cordões, e o livro vai dizer, o livro de Atos vai falar que há uma, uma fogueira. Eles começam a queimar os seus livros, começam a queimar os seus artigos religiosos, falando assim: nós nos convertemos. Isso foi tão poderoso que eu vou me desfazer disso aqui. E isso é bem interessante. Isso que o Davi está falando está na continuidade do Isso. capítulo 19. Se você tiver essa oportunidade de ler todo o capítulo 19 do livro de Atos, você vai entender um pouco sobre o que a gente está falando sobre esse ponto. Esse é um momento que as pessoas que vão sendo impactadas pelo evangelho, né, por meio ali do avanço, né, da igreja, Paulo ele se toma pelo evangelho de Cristo Jesus, pregando as boas novas e o Espírito Santo de Deus tomando essas pessoas. Você vai começar a enxergar, né, no capítulo 19, como as pessoas publicamente elas estão declarando a sua conversão dos seus caminhos a Cristo Jesus, entendendo que Cristo Jesus encontrou essas pessoas, ao ponto delas lançarem todos os seus livros, que isso transmite para nós uma transição de cultura, porque eles têm toda uma cultura de um povo, ele tem toda uma cultura religiosa, mística, eles estão abandonando toda essa cultura e declarando que eles estão sendo agora transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, o evangelho invadindo a vida dessas pessoas, transformando a vida dessas pessoas, e você vê essa transformação da cultura. Então isso aqui é poderoso demais e isso mexe com algumas profundamente coisas. com a cidade, porque a cidade, uma cidade mística, uma cidade que trabalha diante do ocultismo, diante de outros deuses, e as pessoas começam a ver uma conversão em massa, uma transformação, um mover do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas, né? Tem pessoas que tentam imitar Paulo ali diante querendo trazer cura e libertação para pessoas que estão sendo oprimidas por espíritos malignos. E você vai ver no capítulo 19 também que existe um momento muito pontual que algumas pessoas começam a querer pregar, libertar pessoas que estão endemoniadas, e em nome de Jesus, e ali fala que chega um momento que essas pessoas que estão endemoniadas falam assim: olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, e você eu nunca vi. E ali, né, você vê que existe realmente uma autoridade de Paulo, e essa autoridade sendo liberada na vida desses irmãos, né? Pessoas, como você falou, Áquila e Priscila, são pessoas muito pontuais na construção, né, e da continuidade a esse trabalho na igreja que está acontecendo na cidade de Éfeso, né? Isso foi tão grandioso que Atos 19 vai até dizer a quantia que eles que Isso. quanto foi queimado em dinheiro, porque aquilo foi tão impactante, dificilmente você vai ver a Bíblia tratando, assim, de valores, né. São coisas muito específicas, isso é interessante pra gente também. Mas aqui ela fala foi 50.000
dracmas, 50.000 dracmas. Eu não Significa mais ou faço. menos mais de 50.000 dias trabalhados, assim, em tudo aquilo que eles estavam abrindo mão, né, dos seus livros, É, dos seus ídolos, né, ali aham, a gente vai encontrar também que nesse momento tinham pessoas que faziam pequenos ídolos de ouro e eram artesãos, e eles faziam esses ídolos de ouro, e ali houve um motim desses homens, que falou assim, olha, a forma como o evangelho está entrando aqui, a forma como Paulo está pregando e como as pessoas estão convertendo seus corações a Cristo, a esse Cristo que ele está anunciando, essas pessoas estão impactando na economia da cidade, negativamente, porque era uma cidade, como o Davi uhum, falou, que ela se movimentava a partir desse mover de idolatria. uhum. Então tinha pequenos ídolos, então eles compravam tudo isso, e isso estava mexendo com a economia. E essas pessoas estavam abrindo mão disso, e automaticamente elas estavam deixando também de comprar isso. Então estava mexendo na economia, aonde eles fizeram um motim contra Paulo e contra a igreja ali naquele E momento. ele vai ver, um homem chamado Demétrio, É, se reúne isso. os comerciantes e fala assim: "Ó, tá tirando nosso lucro daqui". E aí eles ficam ensandecidos e pegam seus amigos e arrastam ele, e eles são levados até o teatro de Éfeso. E ali Isso. você vê, começando a se defender das acusações do público, né. E aí até que chega um escriba lá, alguém que interrompe e fala assim: "Vocês não têm acusação, quem tiver chama, se não tiver, deixa eu liberar esses homens aqui, senão". Um detalhe interessante é que a Bíblia vai falar que eles eram tão eles estavam tão tomados de ira, que eles ficaram por 2 horas, consecutivas, Falando. gritando, o nome de Diana, só porque entendeu que a pessoa que ia se defender era um judeu. Então a Bíblia fala que eles como imagina um anfiteatro E gigantesco ali mais ou menos 24.000 pessoas, né? por aí. E aí imagina essas pessoas todas nisso, igual campo de futebol, igual torcida, Gritando. gritando numa coisa só e você não conseguindo se defender ou falar algo, então, É. foi nessa Então a pegada. gente entende aqui, Atos capítulo 19, Paulo chegando na cidade de Éfeso, se movimentando com esses primeiros discípulos, anunciando o Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus, formando essa igreja que ela é tão importante, ela é tão profunda, e a gente vai vendo essa trajetória, né, da formação, dessa plantação, né, na igreja em Éfeso. E aí a gente entra agora no livro de Éfeso e você vai se surpreender porque é uma carta tão pequena, porém muito Poderosa demais. pontual, muito rica. Então é muito importante que você leia essa carta. E aqui no capítulo 1, Paulo ele já traz uma saudação, né? Ele coloca assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês a graça e a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse aqui é o início da carta, né, onde o Davi está falando que Paulo ele escreve de Roma, ele está ali preso em Roma. Então, esse é o momento que Paulo ele escreve essa carta, já é a sua segunda viagem missionária que Paulo ele estabelece isso lá no livro de Atos, e agora Paulo ele preso em Roma, ele está escrevendo essa carta para fortalecer a igreja em Éfeso, fortalecer os irmãos em Éfeso, né, Davi? Por conta que havia essa luta aqui. E se você vai ver esse cenário aqui de Atos 19, o teatro estava cheio e fala que estava uma confusão na cidade. Uns estavam apoiando, outros não estavam apoiando, outros não sabiam nem por que que estavam ali no meio daquela multidão, só estava ali porque estava todo mundo indo e ia também. E aí esse é o contexto em que Paulo ele vai escrever Éfeso. Então ele vai falar um pouco, do encorajamento, desenvolvimento do plano de Deus por meio de Jesus Cristo, desenvolvendo a igreja, né, que é o povo de Deus, e ele começa a dar algumas orientações práticas, né, da firmeza na fé, do testemunho cristão. É uma carta, sensacional para fortalecer os irmãos em meio a esse cenário aqui, de misticismo, né, dessas coisas. Isso é muito vivo para nós, né? Essa carta foi escrita para a igreja de Éfeso e Sim. hoje nós somos extremamente abençoados e nós enxergamos de uma forma muito atual tudo que nós estamos lendo,
né, na carta de É. Éfeso, como o Davi falou, né, Paulo aqui está falando muito sobre a unidade da igreja, fortalecendo os irmãos, né, nessa unidade, Isso. falando sobre como a igreja precisa trabalhar diante desse misticismo, de como eles precisam se observar e também trazer a realidade para Sim. as pessoas que estão chegando. Então, esse é um momento muito importante, né? Quando a gente olha pra, quando a gente olha aqui para Éfeso, logo a gente consegue trazer uma identificação também que é muito importante para nós, porque no livro de Apocalipse, capítulo 2, aqui existe uma diretiva, existe uma carta sendo escrita diretamente para essa igreja, né? E eu queria ler para a gente poder trazer uma forma de contextualizar o que também estava sendo trabalhado e gerado ali, né? No livro de Apocalipse, capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. Pô, mano, tá difícil hoje. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras que está. Pô, mano, pior que eu coloquei o óculos, hein? Pô. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra vocês, porém, tenho isso: vocês abandonaram o primeiro amor. Então, essa carta a Éfeso, que está em Apocalipse, ela vem ressaltando o quanto essa igreja está perseverando, se sustentando, mas existe também aqui algo que é importante para essa igreja de ser fortalecida, entender que eles deixaram o primeiro amor. E que é o primeiro amor? Esse é um momento que a igreja de Éfeso colocou outras coisas na frente de Cristo Jesus. Então, quando ele chama a atenção a voltar ao primeiro amor, volte a colocar Cristo Jesus no seu devido lugar, em primeiro lugar, porque ele é acima de todas as coisas. Então, essa carta de Apocalipse, que é direcionada à igreja de Éfeso, ela é bem pontual para que a gente possa entender mais uma vez sobre um fortalecimento. Vem trazendo aqui uma exortação à igreja de Éfeso, também vem trazendo também a exaltação diante dos seus feitos, diante deles perseverarem de dias tão difíceis, se perseverarem diante desse misticismo e não deixarem que isso toquem eles, que isso possa misturar com o verdadeiro evangelho que está sendo pregado. Então, é uma carta muito importante para esse momento que a igreja estava sendo plantada e ela é extremamente importante para nós hoje, quando nós estamos lendo e somos edificados por essas palavras do apóstolo Paulo. Então, a gente fala aqui finaliza aqui sobre Carta aos Efésios. a carta aos Efésios e agora a gente entra para Filipenses. Filipenses. Filipenses, o que a gente pode falar sobre essa carta que também tem como autor Paulo, Paulo? Nada não, diferente não do se que o apóstolo surpreenda. Paulo. Isso. Também foi escrito de Roma também, na sua prisão. Era fundada na casa de Lídia, na sua segunda viagem missionária, e contava com poucas pessoas nessa igreja, porque foi uma cidade muito hostil com Paulo e com a pregação do evangelho também. De novo, a gente vai observar que a pregação do evangelho vai mexer no bolso de alguém. E aí, Paulo ele chega nessa cidade, em Filipenses, junto com seus amigos, Timóteo e Silas, e começa a pregar o evangelho. E tem uma menina que ela tem alguns senhores, ela é uma escrava, e ela tem um espírito de adivinhação. E essa menina ia seguindo eles pelo caminho e dizendo que o que eles estavam falando é realmente de Deus, e que o que eles estavam falando vinham de pontos futuros, estavam anunciando o futuro também, e que ela conhecia. Aí teve um certo momento que Paulo, em Atos 16 você vai encontrar essa passagem,
que Paulo ele se invoca, ele fica indignado com aquela perseguição daquela menina, e ele olha para ela e fala assim: "Eu te ordeno que os espíritos abandonem você". E naquele momento ele expulsa os demônios daquela menina e ela fica são, Livre, fica livre. De novo, ela tinha senhores que lucravam com aquela com situação, espírito de adivinhação por meio exatamente, dessa menina, né, e viram que não ia obter mais lucro com aquela menina e porque ela foram estava fazer o quê? liberta. Pegaram Paulo, o prenderam Paulo e levaram até as autoridades. E Atos 16 vai dizer que eles foram cruelmente açoitados. Eu não consigo imaginar esse cruel, para a Bíblia ressaltar esse cruelmente, açoitados e foram presos. E aí a gente vai chegar num dos cenários Belos. mais belos e mais conhecidos da Bíblia também, que é Paulo e Silas na prisão. E eles foram considerados, criminosos perigosos naquela cidade e foram presos. E então colocaram um carcereiro, e o carcereiro colocou ele no mais profundo das celas, e meia-noite Paulo e Silas começam a cantar e começam a orar. Então vem um grande terremoto, as portas Né, se abrem, não estou falando as portas só da cela de Paulo, a cela de todas as prisões, as se portas abre. se abrem e as correntes se quebram. Por ser uma função muito importante para aquele soldado que estava ali de guarda, ele quando viu as portas abertas, ele pensou que todos fugiram. Isso se ia ser cobrado dele. Preço de sangue, Automaticamente, né. ele saca a sua espada e ia se matar. Então ele ouve a voz de Paulo que interrompe, ele fala assim: "Rapaz, Faça não isso. faça isso. Estamos todos aqui, todos das prisões". Gente, a gente está falando de uma prisão Era a que só oportunidade que todos é, teriam para que só fugir, tem né. gente fina, só tem gente bacana numa prisão. E não só o carcereiro foi afetado pelo que eles estavam fazendo ali, como todos os eu fiquei pensando nisso, como todos os presidiários daquele lugar, todos os bandidos, todos os É, porque ladrões, dentro desse grupo de pessoas que estavam presas ali, muitos eram cristãos cristãos, também, né, sim. a grande maioria eram cristãos, porque só o fato de ser cristão ali já estavam sendo presos, como aconteceu com Paulo e Silas, Uhum. mas ali também existiam homens, como você Homens diz, que de fato não eram flor que cheire, né, a gente pode colocar assim, e todos eles ali foram impactados por essa, por essa ação do poder de Deus na vida deles, né, e ali exatamente. também esse carcereiro também foi impactado por essa ação, né, de falar assim: "Olha o que está acontecendo", né. E aí no outro dia Paulo e Silas são soltos, vão para casa desse soldado, é tratado por esse soldado, o soldado, a Bíblia vai falar que ele vai lavar as feridas de Paulo e Silas, os alimenta e coloca aí ele se ajoelha e fala assim: "Paulo, o que que eu faço para ser salvo?" Aí ele: "Crê somente no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa". Então ele pega Paulo e Silas e fala assim: "Ah, vai ser salvo eu e minha casa? Então vamos para minha casa". É, Foram para casa, deu comida a eles, cuidou de suas feridas, como nós estamos dizendo, e ali é batizado. Paulo e Silas batiza todo mundo da casa, batiza também, esse soldado, e a gente encontra essa igreja em Filipenses, porque ele foi fugido já. Então você vai ver, foi na casa de Lídia que foi essa foi fundada essa igreja, essa menina que teve os espíritos imundos foi liberta, e esse soldado com sua família. Então era uma igreja bem curta. Então é é para essas pessoas que Filipenses, a carta de Filipenses é escrita. uma coisa que acho que vale ressaltar é que tanto a igreja em Éfeso e agora também essa igreja em Filipenses, ela é uma igreja que ela se dá o seu início na casa de irmãos, né. Yeah. Então, Priscila e Áquila, agora na casa de Lídia, então é uma igreja caseira, é uma igreja que ela está sendo plantada nesse lugar e a partir disso ela vai ganhando essa dimensão, né. Você falou sobre essa menina que tinha espíritos imundos, e o espírito de adivinhação, aonde pessoas estavam lucrando a partir de adivinhar, né, o que estava acontecendo. E a gente pode olhar e entender que no mundo que nós estamos vivendo hoje, existem muitas pessoas
que estão aí se utilizando desse mesmo movimento de adivinhação, adivinhando de onde a pessoa veio, quem a pessoa é, o seu número Número de de CPF CPF. e tantas outras coisas, mas isso não vem da parte de Deus, porque essa menina, ela estava anunciando o que de Paulo? Aí vai um Um homem de homem de Deus. Deus. Então ela não estava falando nenhuma mentira, mas Paulo teve o discernimento da onde vinha essa adivinhação. É. Ele percebeu literalmente, nitidamente, que isso não vinha da parte do Espírito Santo de Deus. Então ele repreende essa menina, automaticamente essa menina é liberta, né? E eu acredito que essa menina ela vive a partir de uma nova realidade dessa libertação. Mas esses homens se ficam indignados com isso, porque realmente mexe com uma estrutura financeira, e a gente precisa sempre lembrar que o mover e o avanço do evangelho, o avanço da igreja vai trazer libertação e automaticamente vai mexer com toda uma estrutura, né? E seja financeira, seja uma estrutura de poder. Então, o avanço do evangelho, o crescimento da igreja sempre vai mexer com estruturas que são diabólicas. Então, a gente precisa perceber isso e entender que quando a gente cresce como igreja, e eu falo isso de uma forma bem pontual em relação às nossas famílias, porque essa é a igreja, né? As nossas famílias, a reunião das nossas famílias torna É. essa igreja viva. Nós vamos ver que isso sempre vai mexer numa estrutura de poder, numa estrutura financeira, e nós precisamos estar sempre atentos a isso, porque nada disso vai parar o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Porque vai ao contrário, né, o crescimento da igreja vai ao contrário para onde o mundo está indo, por isso que bate de frente essa colisão. Isso. Então, nós falamos do livro de Efésios, nós falamos de Filipenses, e agora, acho que para a gente finalizar esse segundo grupo das cartas de Paulo, a gente pode estar falando sobre o livro de Colossenses. Hum. Colossenses, Davi, uma carta curta também, né? Uma carta que só tem 3 capítulos, e como a gente pode iniciar falando sobre a carta de Colossenses? Também foi escrito em Roma, você vai ver que em Atos vai contando os relatos ali históricos, das caminhadas, dos caminhos que Paulo foi tomando e seus amigos, e depois, já no final de tudo, que ele já vive tudo isso e é preso, ele começa a visitar esses outros lugares por meio de cartas, porque ele já estava cativo. Ele já não poderia mais sair novamente, ele não poderia mais estar fisicamente nos lugares. Então o que ele fez? Ele usou o artifício da escrita. Então começou a escrever carta para esses lugares, né. Então foi escrita também da prisão. A comunidade ali era composta pela miscigenação dos cultos místicos e ritos de veneração, de divindades gregas. Também tinha a mesma o mesmo contexto ali de Éfeso, de Filipense, tinha toda uma estrutura também de cultos, pagãos, de, religiões de outros lugares. Ótimo. Eh, Quando a gente fala sobre o livro de Colossenses, né, e automaticamente, a gente sempre vai ser levado para o capítulo 2 de Colossenses, né, É. que, assim, é uma poesia, é uma grandiosidade do que Paulo está falando sobre a supremacia de Cristo Jesus. Você vai olhar em todas as cartas que Paulo está escrevendo às igrejas para o fortalecimento, Paulo sempre está colocando em primeiro lugar, exaltando a pessoa de Cristo Jesus como o centro de todas as coisas, né. Então, para nós aqui não é diferente. Então, a carta aos Colossenses, ela tem toda esse impacto quando nós É. lemos o capítulo 2 e aqui, nós temos canç canções lindíssimas, Sobre né, coisas. com essa letra que ela é tão poderosa e profunda. Então aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo ele está enaltecendo e trazendo a grandiosidade do Cristo, o Filho de Deus, essa pessoa de Jesus. E é uma carta, como você está dizendo, extremamente cristológica, né? Porque ela está combatendo o sincretismo religioso, está combatendo a junção de muitas coisas como cultos, né? E aí, no desenvolver da carta, você vai entender por que Paulo ele faz isso, porque os irmãos da igreja de Colossos, eles por vir
dessa cultura mística, religiosa, culto a imagens, eles também, colocaram isso diante, do culto cristão. Então eles estavam procurando experiências extraordinárias, estavam, fazendo culto aos anjos também. Isso. Então eles focavam muito nessa questão do espiritual e esqueciam da centralidade da cruz, da centralidade de Cristo Jesus. Por isso que é uma carta muito cristológica, né. É. Quando a gente olha aqui Paulo falando sobre esse trabalho que ele tem, né, com a igreja, Colossenses capítulo 1, versículo 24, ele fala: "Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuído, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus." Então aqui Paulo ele está ressaltando o quanto ele é responsável por ser um ministro de Deus para trazer essa compreensão dessa palavra tão profunda, né. Só ressaltando aqui, eu falei sobre o capítulo 2, mas é o capítulo primeiro, o capítulo 1, né, que fala sobre essa tem esse texto que fala sobre a supremacia de Cristo, é no capítulo 1, perdão. Tá? Então aqui nós estamos falando dessa igreja que Paulo também está escrevendo para fortalecer essa igreja. Então, assim, quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar e conhecer a entrada, né, o início dessa plantação de Paulo a essas igrejas. Quando nós estamos lendo essas cartas, é Paulo escrevendo essas igrejas, porque ele já não está mais nesses lugares, mas ele está ali Preso. fortalecendo por meio dessas cartas, né, como nós vimos aqui muitas das vezes Paulo preso em Roma, Paulo preso em tantos outros lugares aqui, e ele está escrevendo para fortalecer o desenvolvimento e o crescimento da igreja de Cristo Jesus. Então, nós falamos sobre o livro de Éfesos, nós falamos sobre o livro de Filipenses, e nós aqui estamos finalizando esse segundo momento, falando sobre a carta aos Colossenses. Acho que seria bem legal a gente, de repente, finalizar, Davi, você podendo ler eh, esse texto, que ele é tão impactante e importante para nós, que ele já inicia a partir do versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses. Só um momento. Colossenses 1. Versículo 15. Ele é a imagem de Deus, o invisível. Colossenses 1, 15. Até onde? Acho que pode ler até o 18. Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por meio dele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha primeiro lugar. Versículo 19, ele continua dizendo: "Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantos as que estão na terra quanto que estão nos céus, está estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz." Então aqui Paulo vem exaltando essa supremacia de Cristo Jesus. Esse é um texto poderoso, esse é um texto, é uma oração viva para nós em relação a quem Cristo é, o cabeça da igreja, sabe, o Cristo ungido de Deus. Então Paulo ele vem ressaltando em todas as suas cartas, e aqui de uma forma maravilhosa, de uma forma poética e linda, Paulo vem trazendo
essa realidade para nós. Então, nós, como falei, nós falamos sobre o livro de Efésios, sobre o livro de Filipenses, damos aqui esse panorama finalizando sobre o livro de Colossenses, e a gente vai caminhando para que a gente possa finalizar as cartas de Paulo. Depois nós vamos falar também um pouquinho sobre as cartas gerais, e é onde a gente finaliza esse panorama do Novo Testamento com o livro de Apocalipse, dando um panorama desse livro que é tão importante, que tem o contexto de trazer uma revelação dos últimos dias, e como nós lemos aqui, existem escritos ali para as igrejas, um fortalecimento para as igrejas. Então, assim, o panorama do Novo Testamento ele é muito importante para que a gente possa ter, no segundo momento, um aprofundar em cada livro do Novo Testamento que nós vamos estar trabalhando. Então, nós finalizamos aqui e, em breve, você já tem a nossa próxima aula. Davizão, uma alegria Isso. estar com você, uma alegria Digo poder mesmo, meu ler as amigo. Escrituras, uma alegria poder ter esse tempo de uma profundidade em cada livro que nós estamos trabalhando, sabendo que nós podemos mergulhar muito mais Muito profundo, mais. né? Então, que esse seja um tempo que, como nós estamos sendo abençoados aqui, você também possa estar sendo abençoado na sua casa. E eu trago para você, finalizando, se você tiver essa oportunidade, junte sua família e pegue capítulo 1 do livro de Colossenses, a partir do versículo 15 até o versículo 23, traga isso como uma oração, como algo poderoso na vida da sua família, declarando a grandiosidade de quem Jesus é, o Cristo, o Filho de Deus. Um grande abraço e nós estaremos juntos na próxima aula.